Imagine uma cidade rodeada por uma névoa espessa, o cheiro de terra molhada infiltrando-se pelo ar. Em 1º de dezembro, a Rússia afirmou com confiança que havia conquistado Pokrovsk. Mas será que essa vitória era real ou apenas uma narrativa forjada? Um dia depois, a cidade permanecia sob controle ucraniano, um símbolo de resistência indefinível. Enquanto Vladimir Putin e seus aliados fingiam que Pokrovsk tinha caído, na verdade, a Ucrânia transformava o local em um verdadeiro inferno na terra. As ondas de ataque russo eram destruídas uma a uma, se enroscando nas trincheiras de morte espalhadas pelo campo de batalha. Os sons de explosões e tiros ecoavam pelos vales lamacentos, marcando uma luta brutal e desesperada. Mas o que aconteceria naquele dia fatídico, 10 de dezembro, mostraria a verdadeira face dessa resistência? Na manhã daquele dia, uma tentativa de ataque mecanizado russo tentou avançar contra os defensores ucranianos de Pokrovsk. Pensando que tinham a vantagem, os russos criaram linhas de veículos blindados, carros e motos em uma coluna agressiva. O clima, com névoa e chuva constante, parecia favorecer essa investida. Esses veículos, protegidos pela baixa visibilidade e pelo terreno lamacento, pareciam invencíveis. Mas será que essa estratégia funcionaria ou seria uma armadilha mortal? A resposta veio de forma abrupta e dramática. Peças de artilharia ucraniana e drones de visão em primeira pessoa, conhecidos como FPV, estavam prontos. Quando o primeiro veículo blindado russo apareceu, seus operadores lançaram um drone que o destruiu instantaneamente. O som do explosivo cortou o ar, seguido por uma chuva de fogo que desacelerou a marcha invasora. Mas ainda havia mais. A linha de defesa ucraniana, coordenada pelo chamado 7º Corpo de Resposta Rápida, sabia exatamente o que fazer. Como uma sombra no nevoeiro, eles se posicionaram estrategicamente, aguardando o momento perfeito. E quando os russos avançaram, a surpresa foi devastadora. De repente, a confiança dos invasores desapareceu. Os veículos russos começaram a ser destruídos, um a um, por ataques precisos de fogo e de drones atentos. O ritmo da batalha mudou completamente. O que parecia uma ofensiva esmagadora logo virou uma derrota humilhante. Ainda assim, a esperança entre os defensores permanecia. Com o que restou da força inimiga, eles se prepararam para eliminar os sobreviventes e as máquinas danificadas. A vitória portuguesa veio com um custo alto para os invasores. A realidade nua e crua de Pokrovsk foi revelada, o clima difícil e as táticas inteligentes da Ucrânia frustraram a operação russa. Mesmo com a cobertura de névoa e lama, os soldados ucranianos usaram sua inteligência e bravura para virar o jogo. O som da chuva, o cheiro de pólvora e o ranger das trincheiras contaram uma história de estratégia superior e resistência persistente. Que segredo há por trás desta resistência? Como a Ucrânia consegue manter-se firme diante de uma força tão superior, que busca usurpar suas terras com números esmagadores? E o que realmente acontece no coração de Pokrovsk, onde o destino de uma nação é decidido entre fumaça e esperança? As respostas continuam ocultas na névoa, enquanto a batalha ecoa pelo campo de guerra. O ataque russo de 10 de dezembro foi uma tentativa desesperada de romper as defesas de Bakrois. Mas, mesmo com toda a força e números, eles não conseguiram avançar. Estavam confiantes de que a sorte os favoreceria, mesmo sob a névoa espessa e o chão lamacento. Mas o que aconteceu de verdade naquela manhã chuvosa e cheia de fumaça? E como uma pequena unidade conseguiu frustrar uma ofensiva que parecia imbatível? A resposta é surpreendente. As forças ucranianas estavam preparadas. Sabiam que o ataque viria, mesmo com as condições adversas. Uma brigada de elite, a 68ª Brigada Separada Iega, liderada por Alexa Dovucho, foi a primeira linha de defesa. Assim que os veículos blindados russos avançaram, eles ativaram um drone FPV, aqueles pequenos veículos aéreos capazes de enxergar tudo de perto. E, neste momento, algo incrível aconteceu. O drone detectou o primeiro tanque russo e o destruiu em poucos segundos. Um estalo abafado, seguido por silêncio de reverência, enquanto a névoa escura permanecia no ar. Com aquela destruição silenciosa, a esperança renovou-se. A seguir, uma chuva de fogo foi desencadeada pelos armamentos ucranianos. Como uma tempestade brutal,
as armas e os canhões atingiram os veículos invasores, transformando a coluna de ataque em destroços no chão lamacento. Lembremos, qualquer avanço russo naquela manhã não durou mais do que alguns momentos. A ofensiva foi completamente destruída, e o inimigo saiu de lá com as mãos vazias, suas forças dispersas, seu orgulho destruído. Porque, afinal de contas, qual é a verdadeira força por trás dessa vitória? Como eles conseguiram neutralizar um ataque tão vigoroso, mesmo sob condições climáticas desfavoráveis? Ruslan Muzikuk, porta-voz da Guarda Nacional, afirmou que, embora o nevoeiro fosse denso, os defensores foram precisos. A tentativa de usar veículos blindados na neblina foi uma estratégia arriscada, mas eles foram detectados e destruídos. Nosso pessoal trabalhou com precisão, quase como uma sinfonia de resistência, comentou. Como uma força tática e meticulosamente coordenada conseguiu frustrar um dos maiores ataques do inimigo até então. Você consegue imaginar o som abafado dos disparos, o cheiro de lama molhada e o toque frio na pele enquanto a batalha se desenrola? O que mais estará por trás dessa vitória desigual? E quais segredos essa guerra ainda revelará? No começo de tudo, as condições de neblina e chuva intensa cobrem a cidade de Bakróis. O cheiro de terra molhada e o som dos passos pesados ecoam pelos escombros. Mesmo assim, o inimigo tentou uma investida surpresa com veículos blindados, mas tudo foi rapidamente detectado e destruído. Uma vitória tática que beneficia toda a defesa ucraniana. Como eles conseguiram? A resposta está na eficiência dos seus sistemas de reconhecimento e na coragem dos combatentes. Mas será que essa vitória vai durar? Os oficiais ucranianos continuam firmes. Muzikuk, porta-voz da Guarda Nacional, reforçou, Bakróis ainda não caiu. A cidade resistiu ao ataque russo em 15 assentamentos ao redor, enquanto luta para manter o controle na própria cidade. Ainda assim, os avanços das forças de Putin não deram resultado. No dia 10 de dezembro, aconteceram 234 confrontos na região. Quase 50 desses confrontos ocorreram especificamente em Bakróis. Mesmo sem números oficiais, é evidente, o grande ataque russo fracassou e Bakróis permanece de pé. Mas essa batalha é só uma peça de um quadro maior. Ali, no campo de batalha, as ações continuam. Quanto mais avançam, mais os corpos aparecem nas valas antitanque. A guerra virou uma rotina de devastação, com ondas de ofensivas russas sendo repelidas uma após a outra. A cada avanço, eles pisam sobre seus próprios companheiros caídos, um cenário de horror. E tudo isso começou na direção de Dobropelia, ao norte de Bakróis. Por muito pouco, os russos quase conseguiram romper as linhas ucranianas ali, em novembro. Mas o que realmente explica a resistência ucraniana? Será que a força numérica de Putin é suficiente para vencer essa guerra de desgaste? Ou há algo mais por trás dessas aparências de derrota? Como uma guerra de fogos cruzados, as forças de Kiev continuam a reagir, a surpreender. E a cada dia, a batalha se intensifica. Até onde irão? E o que espera no próximo movimento russo? Você consegue imaginar o que acontece nos bastidores enquanto o silêncio de uma destruição silenciosa se espalha? Uma coisa é certa, a resistência de Bakróis desafia todas as probabilidades. Mas até quando essa coragem pode segurar a maré? Mais uma vez, a guerra revela seus segredos mais sombrios, e o futuro pode estar a um passo de uma reviravolta extrema. A guerra na Ucrânia parece uma batalha de resistência extrema, onde a esperança renasce do nada. Você já imaginou que, mesmo com números esmagadores, a coragem pode virar o jogo? Rússia tentou avançar em uma região estratégica, a dezenas de quilômetros ao norte de Bakróis, criando uma projeção de ataque quase indestrutível. Tudo indicava que o avanço russo estava prestes a conquistar a cidade, como se fosse uma certeza. Mas aqui vem o começo da reviravolta. Enquanto a imprensa de guerra falava que tudo estava acabado para os ucranianos, a realidade estava mudando rapidamente. A esperança não morreu. As forças de defesa de Bakróis, apesar do desgaste, estavam lutando com uma determinação renovada. A estrutura do inimigo começava a desmoronar. Como isso foi possível num cenário onde tudo parecia contra eles?
De repente, uma troca de estratégia. A Rússia, ao invés de tentar uma invasão massiva, passa a focar em segurar a linha ao norte, a um custo devastador. Diariamente, soldados russos são enviados ao fronte, um sacrifício de corpos, num esforço para evitar que os ucranianos recuperem espaço. É uma luta brutal pelo controle da região, quase uma guerra de guerrilha nas trincheiras. A Rússia acredita que, se conseguir sobrecarregar o adversário, poderá reabrir um caminho para cercar Bakróis completamente. Mas a resistência ucraniana não se faz abater tão facilmente. E mais, por trás dessa luta incessante, Vladimir Zelensky revela uma surpresa chocante. Apesar de os russos terem deslocado cerca de 170 mil soldados na direção de Bakróis, uma fração dos 700 mil que mobilizam na Ucrânia, eles continuam a enfrentar uma resistência que desafia todas as expectativas. Como um exército tão desproporcional consegue resistir com tamanha força? A resposta pode estar na astúcia, na estratégia ou na bravura de quem luta pela liberdade. A Batalha de Bakróis mostra uma verdade inquietante: números não garantem vitória. Mesmo com uma quantidade esmagadora de tropas, a determinação e a inovação nos combates podem mudar o destino de uma nação. Como será essa guerra de resistência? E até onde o conflito pode chegar antes de uma reviravolta surpreendente? A força militar da Ucrânia na defesa de Bakróis é de tirar o fôlego. Segundo relatos independentes, o presidente Zelensky acredita que a Rússia mobilizou cerca de 170 mil soldados na direção de Bakróis. Essa cifra corresponde a uma grande parte dos 700 mil homens que a Rússia mantém atuando dentro da Ucrânia. Apesar de tamanha quantidade de tropas, a Ucrânia continua resistindo com estratégias táticas refinadas, enquanto Moscou tenta, a todo custo, quebrar as defesas por força bruta. Mas será que mais soldados realmente garantem a vitória? A desvantagem da Rússia, por exemplo, fica clara quando observamos o cenário em polvorosa de Bakróis. Em algumas regiões, a relação chega a 8 soldados russos para cada ucraniano. Ainda assim, a Rússia insiste na luta, tentando avançar, mesmo com suas forças piorando a situação. No entanto, vídeos recentes capturados por drones ucranianos no vilarejo de Volodymyriva revelam uma história diferente. Acreditavam que tinham tomado a cidade em agosto, mas a verdade é bem mais complexa. Imagine as ruínas, tijolos ao chão, estruturas cobertas de poeira, uma atmosfera tensa de espera. Em meio a essa desolação, um drone ucraniano flagra 2 soldados russos avançando pelas ruínas derretidas de uma antiga construção. Caminhando sobre os escombros, ignorando os riscos, eles não percebem que estão a minutos de um ataque surpresa. Nesse momento, um soldado de paraquedas ucraniano escondido na poeira suspira silenciosamente, aguardando o momento certo. Quando os soldados russos chegam perto, ele se revela. A explosão de disparos corta o silêncio da destruição. 2 russos caem, um após outro. Mesmo tentando fugir, eles não têm chance. A cena se repete, milhares de ações assim acontecem diariamente. Por que esses pequenos grupos de resistência fazem tanta diferença? Como uma única pessoa pode virar o jogo no meio do caos? O que esses confrontos silenciosos escondem sobre a verdadeira força de resistência da Ucrânia? A resposta está na precisão, na coordenação, na criatividade ultra-rápida. Enquanto as forças russas jogam suas tropas como peões, a Ucrânia usa drones inteligentes e táticas de guerrilha para neutralizar ameaças antes que se tornem perigos reais. A cada dia, os russos acumulam corpos nas valas e sulcos do campo de batalha. Qual é o custo real dessa guerra? Quanto tempo Moscou consegue continuar com essa estratégia de fundos infinitos e soldados descartáveis? Os pequenos momentos de vitória, como o que aconteceu em Volodymyriva, mostram que, por mais que tentem, a força bruta não é suficiente. A verdadeira batalha acontece na inteligência, na habilidade de cada soldado e na inovação. No final das contas, apesar de estarem superados em números, a resistência ucraniana mostra que força não é tudo. Quem realmente domina o campo de batalha são as estratégias inteligentes, a coragem e a determinação de quem sabe lutar. Você consegue imaginar essa guerra, uma luta de coragem, engenhosidade e sobrevivência? E o que o futuro reserva para Bakróis,
quando a esperança ainda pulsa forte no coração de seus defensores. A batalha por Pecross revela uma verdade assustadora. O conflito não é apenas uma guerra de forças brutas. É uma guerra de inteligência, estratégia e resistência. Enquanto Putin insiste que a cidade já caiu, os combates continuam com intensidade chocante. Pequenas equipes ucranianas, apesar de estar em menor número, usam drones de visão em primeira pessoa, emboscadas precisas e táticas engenhosas para desbaratar ataques russos. Imagine o som constante de motores, o zunido dos drones sobrevoando ruas aterrorizantes, enquanto o cheiro de fumaça e sangue paira no ar sufocante. O chão encharcado de lama mistura-se aos destroços de motos destruídas e corpos abandonados. A cada dia, cenas macabras se repetem, pequenas unidades russas avançam, apenas para serem obliteradas, uma após a outra. Como uma dança mortal, esses confrontos se sucedem sem pausa, evidenciando uma resistência que desafia toda a lógica militar. O mais devastador? Um trecho de vídeo capturado por um drone de elite mostra uma porção de 2.150 pés quadrados, perto de uma trincheira antitanque, onde há mais de 30 corpos de soldados russos mortos. Em outra área semelhante, até 20 cadáveres visíveis em apenas 107 pés quadrados reforçam a escala do massacre. A humilhação é clara, as perdas do exército russo são tão altas, que a cada dia, mais corpos se acumulam, criando um cenário de guerra sem fim. Mas por que, mesmo diante de tanta destruição, os comandantes de Putin continuam enviando suas tropas? Por que eles acreditam que, com mais força bruta, podem quebrar a resistência ucraniana? No entanto, a realidade é cruel. As zonas de morte criadas pelos próprios ucranianos não conseguem impedir a astúcia dos combatentes locais. 100 unidades russas entram nas mesmas áreas de resistência, deixam seus corpos na lama, apenas para serem substituídas por novas carregadas na esperança de romper as linhas de defesa. Pode parecer uma loucura, mas essa é a estratégia de Putin. Uma estratégia que, até agora, só tem fortalecido a resistência ucraniana. E a pergunta que fica no ar: até quando essa matança contínua vai persistir? Os soldados russos, presos em um ciclo infinito de fracassos e perdas, estão enterrando seus próprios homens, enquanto o mundo assiste a uma guerra de resistência, inteligência e resistência. Uma guerra onde, apesar de estar em menor número, a determinação dos ucranianos dá uma entrada de esperança em meio à devastação. No silêncio inquietante, soldados entram na zona de morte. Sob o som distorcido do queda de bombas, drones FPV patrulham continuamente. Eles vigiam, aguardando a próxima vítima. E ela chega, inevitável. Mais uma unidade, mais uma tragédia planificada, se mistura ao caos. O cenário é macabro, valas entulhadas de corpos, motos destruídas e destroços ardentes. A cena se repete, como um pesadelo sem fim. Um soldado russo, ferido, tenta rastejar entre os cadáveres, buscando escapar. A visão muda. Um drone ucraniano se aproxima, silencioso, mortal. Ele registra cada movimento, cada detalhe dessa carnificina. O tiro surda, o corpo se despedaça, e o espetáculo de destruição prossegue. A Ucrânia não mostra misericórdia. Não pode pagar por isso. Cada vida perdida é uma tentativa de manter a cidade, de atrasar o avanço russo. Os soldados, seguindo seus colegas, marcham por cima dos cadáveres. O chão parece mais uma pista de assassinato do que uma estrada. O frio na espinha não é só pelo medo, é pela derrota silenciosa que essa cena causa. Mesmo assim, continuam marchando, rezando para que os drones inimigos não os encontrem. Às vezes, uma esperança tênue de avanço surge, mas é rapidamente destruída. Os drones de ataque reviram o chão, acumulando mais corpos na pilha de Pecross papel após papel, vida após vida. Assim é o que realmente acontece na Batalha de Pecross. Putin celebra uma vitória que nunca veio. Seus soldados lutam por uma cidade que parece fugir de suas mãos. Apesar de tudo, cada soldado morto parece dar um passo maior adentro das muralhas. Ou será uma ilusão? Os dias recentes trazem uma mudança silenciosa na defesa ucraniana. Ainda há zonas de morte, ainda há batalhas, mas o que antes parecia um destino inexorável,
começa a se transformar. E a pergunta que fica é: será que a resistência da Ucrânia mudará esse quadro? Imagine uma batalha onde tudo parecia perdido. As forças ucranianas defendem uma cidade crucial, Покровск, com uma determinação insuperável. Os russos avançam tentando conquistar cada metro, mas a resistência ucraniana surpreende. Seria possível que a cidade, que parecia inevitavelmente cair, comece a virar o jogo? Prepare-se para descobrir uma reviravolta que desafia todos os prognósticos. Como uma pequena vitória pode mudar o destino de uma guerra? Depois de dias de intensos confrontos, uma nova esperança surge em Покровск. Ao contrário do que Putin e seus apoiadores alegavam, a cidade ainda repousa sob controle ucraniano. No dia 11 de dezembro, uma ação audaciosa confirmou isso. Tropas do regimento Skalier ergueram a bandeira ucraniana no centro de Покровск. A cena, capturada e divulgada por forças de elite, trouxe uma prova concreta: a cidade não caiu, e a resistência continua firme. A imagem da bandeira tremulando na praça central destrói qualquer narrativa de derrota. Mas como isso foi possível? Como pequenas ações podem fazer toda a diferença em uma guerra de desgaste? Putin dizia que a cidade tinha sido tomada, que sua propaganda já havia conquistado a narrativa. Mas uma única foto, um vídeo, desmonta tudo isso. Os soldados ucranianos estão lá, lutando, avançando, recuperando o que parecia perdido. Que surpresa para os propagandistas russos! Uma vitória simbólica que mostra que, mesmo diante de uma força esmagadora, a resistência pode virar o jogo. Entretanto, a guerra não termina ali. Покровск virou palco de um combate brutal. Os russos, desesperados, continuam tentando manter sua linha. Mas cada avanço deles custou caro. Pessoas caem, corpos se acumulam em valas antitanque enquanto a cidade se torna um campo de batalha cada vez mais gris. Um impasse sangrento que promete continuar, com resultados incertos. Cada soldado russo morto enfraquece a ofensiva futura de Putin. Quanto mais sangue derramado, mais fraca fica a esperança de vitória na cidade. Qual será o próximo capítulo dessa luta sangrenta? Será que a resistência ucraniana consegue manter sua posição ou os russos encontrarão uma brecha? A cidade vive uma pausa brutal, mas o conflito está longe de terminar. As próximas horas podem decidir o futuro de Покровск. Será que a coragem de alguns pode transformar o curso da história? Fique atento às próximas ações, pois a batalha ainda não acabou, e o desfecho promete ser imprevisível. Durante o conflito em Покровск, uma batalha brutal e sem fim se desenrola. O que antes parecia uma conquista certa para Putin, agora é um campo de guerra de exaustão. Os exércitos russos, esgotados, enfrentam um impasse sangrento. Cada avanço é uma perda colossal. E o mais assustador? Quanto mais soldados russos morrem, mais fraca fica a ofensiva de Putin. Será que o custo não está começando a superar os benefícios? Imagine o som de armas retumbando, o cheiro de fumaça no ar, e os militares lutando em trincheiras lamacentas. A cada movimento, uma nova crise se forma. Os corpos caem, o chão treme de impacto. A dor, a esperança, a resistência, tudo se mistura num cenário de caos. Mas há uma esperança silenciosa: cada falha dos russos força a retirada de tropas de áreas ocupadas pelos ucranianos. Essas regiões, antes reféns do inimigo, agora se tornam pontos de retomada. A estratégia de Putin, que depende da quantidade e não da precisão, começa a mostrar suas falhas. Na batalha de Покровск, a falta de um plano B parece estar levando a uma catástrofe silenciosa. As estatísticas, embora distorcidas por fontes duvidosas, revelam uma dura realidade: mais de 6.500 soldados russos mortos só até novembro, numa campanha que já custou quase 100 mil vidas ao lado de Putin. Mas por que isso importa? Se a Ucrânia conseguiu matar dezenas de milhares de soldados russos, a estratégia de volume do Kremlin está desmoronando. Cada movimento deles é uma perda que diminui suas possibilidades de vitória. E enquanto Putin insiste em avançar, o que realmente está por trás das linhas de morte e destruição? Ainda há esperança? Ou este conflito é uma corrida contra o tempo,
onde cada passo errado pode significar o fim de uma ofensiva que parecia imbatível. Com o chão lamacento, os relinques de armas e o silêncio tenso entre as trincheiras, uma pergunta permanece: até onde essa carnificina pode chegar antes que tudo se torne irreversível? No cenário atual, a Rússia parece estar desesperada, avançando a passos lentos e sangrentos na cidade de Покровск. Desde novembro, o avanço russo de apenas 15 quilômetros já custou cerca de 100.000 soldados, uma cifra devastadora. Mesmo com essa quantidade de perdas, Vladimir Putin insiste em sua tática de volume, enviando soldados sem parar, como se o sangue deles fosse uma moeda de troca fácil. Mas qual será o preço disso? Cada estratégia de força bruta parece mais um jogo de azar, que pode custar a própria estrutura militar do país. Dentro dessas linhas de fogo e destruição, uma pergunta inquieta ecoa: até quando essa carnificina poderá continuar? Os exaustos soldados russos estão começando a perder a esperança. Muitos fingem ferimentos ou simplesmente desobedecem ordens, cansados de um esforço que já parece uma missão suicida. A batalha por Покровск virou um ponto de inflexão. Se Putin conseguir conquistar a cidade, talvez pense que tenha vencido, mas o que virá depois pode ser ainda mais sombrio, uma derrota disfarçada de vitória. Tudo indica que as forças de Putin estão à beira de um colapso silencioso. A batalha não é mais apenas contra a resistência ucraniana, mas contra a própria lógica de um ataque interminável e devastador. A população e os soldados de ambos lados sentem na pele o peso dessa guerra. Um cheiro de pólvora misturado ao vento frio do começo de dezembro denuncia que o confronto ainda está longe do fim. Mas a verdade mais chocante é que, mesmo com tantas perdas, a Rússia continua insistindo. Por quê? Porque, no fundo, Putin não tem um plano B. Seu único recurso é a quantidade, não a qualidade. Mesmo assim, o esforço de manter essa guerra está corroendo sua estrutura. As perdas acumuladas não deixam dúvidas: se o avanço russo parar, será uma derrota colossal, e o preço de tentar continuar pode ser a própria sobrevivência de seu exército. A cada dia, a resistência ucraniana reflete uma força surpreendente. Soldados que resistem com determinação, drones que disparam contra a opressão, estratégias súbitas que desorganizam a máquina de guerra de Putin. Eles vivem no limite, escutando o estrondo distante do tiroteio, sentindo frio na pele, o cheiro de fumaça nas narinas. Para quem assiste de fora, parece uma guerra de desgaste, uma verdadeira batalha de resistência contra os massacres russos. Mas aqui está a reviravolta: há sinais de que muito do que parece uma vitória russa pode ser uma ilusão. Repararam que muitos soldados russos já não suportam mais? Falsificam ferimentos, ignoram ordens, buscam sair dessa loucura. A guerra está corroendo a moral. Ela não é só uma batalha de armas, mas uma luta de almas dilaceradas. No final, se a cidade de Покровск cair, será apenas uma vitória vazia. Pois, a um custo tão alto, o que restará de Putin? E aí, algo ainda mais inesperado pode acontecer, uma reviravolta que mudará o rumo da guerra. Uma surpresa capaz de desestabilizar todo o esquema do Kremlin. E a pergunta que não quer calar: até quando o sangue continuará sendo derramado nessa guerra sem um fim à vista? A resposta pode estar escondida nas sombras do próximo inverno, na fumaça que cobre o palco desse conflito devastador. Prepare-se, pois o que está por vir promete ser uma reviravolta tão chocante que mudará tudo o que você imagina sobre essa guerra.